Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de eternizar a história de uma mulher sonhadora e empreendedora. Falo dela, a empresária Joyce Ferreira, que me dá a honra da sua presença e grandeza aqui no podcast Eternizador de Histórias. Joyce, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do mundo poder te receber e automaticamente ter a oportunidade de eternizar todo o seu maravilhoso enredo de vida. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Tamo junto, Joyce. E para começar nosso bate-papo, pertencemos praticamente na mesma geração, em questão de idade. E você há de concordar comigo que na nossa infância, por exemplo, ali no início dos anos 2000, era incomum você notar nos veículos de comunicação, por exemplo, ou até mesmo na conversa, em uma conversa com seu pai, ou com a sua mãe, ou com pessoas próximas, o assunto saúde mental. Antigamente você não via na televisão falar sobre saúde mental, depressão, ansiedade. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para alertar toda a sociedade sobre a importância de cuidarmos da saúde mental e fazer com que possamos ter uma saúde mental saudável. Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que foi esse ano de 2024? E como você pretende que ser o ano de 2025? O ano de 2024 foi um ano muito complicado. Foi um ano de muito aprendizado. Sim. Eu perdi uma tia no ano de 2024. Foi, assim, uma barra no meu trabalho, na minha família. Sim. Afetou o meu trabalho, afetou a minha família inteira. Mas, assim, a gente tem que ter força para não desistir. E 2025, se Deus quiser, vai ser um ano de muita superação, Sim. de muita realização. Eu tenho muitos sonhos para realizar nesse ano de 2025. Se Deus quiser, Se Deus vai quiser. realizar todos esses Deus sonhos. quiser. E na entrevista do início de 2026, você vai estar aqui para poder falar Se que Deus realizou. quiser, se Deus quiser, porque eu tenho Todos muitos esses sonhos sonhos. para realizar nesse ano, viu? Com certeza, se Deus quiser, você vai realizar todos eles. Como é que era a Joyce Ferreira nos tempos de Colégio Simval? De Colégio Simval. Eu era apenas uma menina sonhadora, que eu nem sabia por onde começar. Tinha saído do ensino fundamental para o ensino médio e achava que tudo era festa. E quando eu cheguei no 3º ano, que eu vi que eu tinha uma vida para enfrentar, que eu deixei de ser uma menina para me tornar uma mulher. E uma mulher independente. Uma mulher independente, uma mulher sonhadora. E não é fácil. Exato. E eu falo para as meninas da minha idade, hoje eu tenho 27 anos, eu falo para as meninas da minha idade, a vida passa muito rápido. Eu lembro que ali eu tinha apenas 17 anos e a minha vida estava apenas começando. E a gente não pode demorar muito para começar, porque o tempo passa rápido e a gente não pode perder tempo. Cada ano que se passa é uma nova experiência que a gente tem. E hoje eu estou com 27. Eu lembro o dia que eu tinha 15, um dia eu tinha 17. E hoje eu já estou com 27 e o tempo passa. E cada tempo que passa, a vida, ela te faz se tornar mais forte. Exato. Você precisa ser mais forte a cada dia. Sobre o tempo de escola, eu acho que é quase um ponto pacífico, uma verdade absoluta para todos nós, que o tempo de escola, é claro que existem exceções, mas normalmente o tempo de escola, ele é o mais gostoso da vida da Joyce, ou foi o tempo mais gostoso da sua vida, da minha vida com certeza, da vida de inúmeras pessoas. Pelo simples fato de que, durante o nosso período na escola, nós não tivemos as responsabilidades da vida adulta. As únicas responsabilidades que a gente tinha era passar de ano, era estudar para a prova, era fazer dever de casa, era ter um bom convívio com os colegas de turma, era poder sair mais cedo.
Quem não lembra quando aquela professora faltava e era o último horário e aí você podia sair mais cedo? Era uma alegria dos tempos de escola. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos do Colégio Simval? Aquele tipo de lembrança, Joyce, que quando você passa em frente à escola, vem na sua cabeça na hora. Essa lembrança, para mim, a vida não foi assim, né? Esse mar de rosas. Sim. Porque quando eu estava no ensino médio, eu tinha que trabalhar. Além de estudar, eu trabalhava. Sim. Então, igual você falou aí, a professora faltou e você saiu mais cedo. No meu caso, eu saía mais cedo, mas eu saía mais cedo para trabalhar. Sim. Porque minha mãe já estava me esperando para trabalhar. Eu não saía mais cedo para ir para casa ou para ficar com os amigos, porque eu não tinha isso. Sim. A minha criação foi muito rígida. Eu fui criada pela minha avó, porque minha mãe teve que sair para o mundo para trabalhar, porque ela teve 2 filhos e ela não teve a rede de apoio do pai. Então, assim, eu com 17 anos ou menos, né, eu já tinha a responsabilidade de todos os dias sair da escola e o meu compromisso era trabalhar. Então, eu tirava aquela blusa de uniforme ali, correndo e já ia trabalhar. Então, assim, a minha infância, ela foi mais trabalhar do que curtir aquela fase de adolescência, sabe? Então, eu não tive muito tempo com os amigos. Às vezes, eu poderia ficar ali um pouquinho, coisa de 10, 15 minutos no máximo, mas eu sabia que a minha mãe estava me esperando para trabalhar. Então, aquele compromisso era muito sério, sabe? Então, assim, eu não tive muito tempo com os amigos. Os meus amigos eram poucos. Sim. Podia contar no dedo, porque a vida era trabalhar. E a minha melhor amiga da escola, que veio da infância, né? Que a gente estudou junto na outra escola, no Pedro Faria, ela trabalhava comigo. Então, assim, a minha maior lembrança na infância, na adolescência, foi com ela. Então, eu tenho mais história para contar trabalhando do que para contar na escola, sabe? Então, assim, a fase da escola, para mim, foi muito bom, foi muito importante. Conheci muitas pessoas, mas eu mais trabalhei do que tive a fase, assim, na escola. Sim. Não tem tanta lembrança da escola. E com certeza imagino que hoje, 10, 12 anos depois, tudo isso que você viveu, ainda muito nova, ainda estudando, te ajudou e só forjou ainda mais o seu caráter e a sua vida na versão Joyce profissional, porque já desde muito tempo você convive com o trabalho e principalmente sabe do valor que é o verbo trabalhar, que o verbo trabalhar tem nas nossas vidas. Você que escolheu o direito ou o direito que te escolheu? O direito me escolheu. O direito me escolheu. Eu estava muito nova. Quando escolheu logo o direito? Quer dizer, foi escolhida logo por um curso difícil. Foi escolhida, um curso difícil. Eu tinha 17 anos quando a minha mãe falou assim, Joyce, você precisa estudar. E eu tinha saído do ensino médio, para mim tudo era festa, não estava pensando nisso. Sim. E aí ela falou, olha, você precisa fazer um vestibular, você precisa estudar. Aí eu falei assim, poxa mãe, mas eu não sei o que eu quero. Minha mãe é uma mulher foda. Minha mãe é uma mulher foda, ela é uma mulher guerreira. E ela sempre me incentivou. Então, assim, o meu maior incentivo é a minha mãe. Ela falou assim, filha, você precisa estudar. E aí eu fiquei perdida, procurei vários cursos e nenhum eu me encontrava. Aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa e vou fazer alguma coisa que abre portas. Claro. E aí eu escolhi o direito assim, porque o direito abre portas. Sobre o curso de direito, para quem é leigo, ou seja, para quem nunca estudou direito, pode até conhecer algum amigo, ter algum amigo ou alguma amiga, ou um namorado, namorada, enfim, que também cursou. A gente tem na cabeça, e aí é o meu caso, por exemplo, eu tenho na cabeça que é um curso que, como você mesma disse, que ao finalizar toda a sua estadia durante o curso de Direito, você acaba tendo um leque muito grande de opções para você poder seguir alguma carreira profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho comigo que é um curso muito difícil e que demanda muito tempo. Claro que todos os cursos de faculdade, eles demandam muito tempo, muito esforço. Isso aí para mim, é um ponto pacífico entre todos os cursos. Mas o direito, até mesmo pela simbologia que ele tem, pelo fato da importância que um operador do direito, independentemente da área em que ele vai atuar, vai ter na vida do próximo, ou na vida de uma cidade, de um país, do estado, enfim. É um curso que ele é diferente dos demais,
por tudo isso que eu acabei de citar. O que a Joyce Ferreira mais aprendeu no direito, estudando as disciplinas, e que você carrega até hoje consigo? Mesmo fora da faculdade, obviamente. Mesmo fora da faculdade? Seja algo voltado para alguma disciplina que você hoje, como empresária, carrega consigo, lembra de algum ensinamento, seja no convívio com os colegas, seja no convívio também com os professores. Olha, o direito é uma faculdade muito complexa, né? E assim, eu era muito tímida. Sim. Então, assim, às vezes, na hora de apresentar um trabalho na faculdade, isso me incentivou muito, porque eu tenho muita vergonha de falar de frente às câmeras. Então, assim, eu ia para a faculdade, eu tinha aquela obrigação de apresentar um trabalho, de ter o compromisso de estar ali, de ler um livro, de aprender. Então, assim, e eu era muito, muito nova, muito menina. Então, assim, eu nunca tive aquelas coisas que eu aprendi ali na faculdade, me tornou uma mulher mais forte. Hoje eu não uso o direito tanto no meu trabalho, mas, assim, é uma faculdade que eu não me arrependo de ter feito. Sim, claro. É uma faculdade muito importante. Eu acho que todo mundo que tivesse a oportunidade poderia fazer a faculdade de Direito. Você aprende muito. Tem professores lá incríveis, pessoas sensacionais, que eu vou levar para sempre comigo. Amizades também que eu fiz na faculdade. Então, assim, o direito abre muitas portas. Hoje eu estou com 27, eu ainda não fiz a OAB. Esse ano eu pretendo estudar para eu poder passar na prova. Porque quando eu chegar nos 40 anos, que eu estiver bem tranquila, eu pretendo advogar. Ainda não me encontrei, assim, em qual área eu gosto mais, mas eu pretendo advogar. Então, daqui a pouco, daqui a um tempo, teremos a versão Joyce empreendedora e também advogada. Segura essa menina. Segura. Sobre o direito, melhor dizendo, e o seu tempo estudando direito dentro da faculdade, dentro da universidade. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de faculdade? Nossa, eu tenho lembrança dos perrengues. Eu tenho lembrança dos perrengues, porque, assim, não é fácil. Sim. Não é fácil. Para quem tem que trabalhar e estudar, Imagino. Eu falo que não é fácil conciliar os dois. Então, assim, de segunda a sexta, você tem aquele compromisso de ir para a faculdade todo dia. Era prova, era trabalho. E, além disso, eu ter o meu compromisso com o restaurante. Sim. Era muita coisa. Era pesado. Então, assim, você tem que ter muita dedicação e força de vontade. Porque senão você desiste. E a gente tem que ser forte para não desistir. E é uma frase que eu carrego comigo, que como eu passei muito perrengue durante esses 5 anos, e é uma frase que eu carrego comigo e com a minha mãe, porque parece que tudo para mim dá certo, assim, sabe? No último segundo. Sim. Quando eu penso que eu vou desistir, que não vai dar certo, Deus vai lá e me surpreende. É uma frase que eu falo, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então, uma coisa que eu falo para quem está começando agora é não desiste dos seus sonhos. Porque lá atrás eu pensava que eu não era capaz, que eu não iria conseguir, que eu não ia conseguir formar, que era uma faculdade muito difícil, que era fora da realidade. E às vezes você passa um perrengue numa prova que você fala assim, nossa, eu tirei 5 numa prova de 30, o que eu faço agora? Aquilo ali te torna mais forte. Com certeza. Aquilo ali te torna mais forte. Você volta para casa chorando. Mas você volta e recomeça do zero. E no final dá certo. No final deu certo. Que bom que deu certo. E hoje você está aqui para contar toda essa história recheada de perrengues, mas que forjaram ainda mais a mulher Joyce Ferreira. Joyce, qual que é o peso do nome do restaurante Pit Stop na sua vida? É um peso. É uma coisa muito importante na minha vida. Na verdade, o restaurante Pit Stop é a minha vida. Ele é a minha vida. Eu demorei a entender isso. É uma coisa que eu demorei a entender. Porque, assim, na vida da gente, Deus tem um propósito para tudo. Sim. E a minha mãe começou, eu era muito nova, eu tinha 10 anos, quando ela falou assim, Joyce, eu abri um comércio, vamos lá para você conhecer? E eu fui, uma menina nova, inocente, e aí eu cheguei lá e eu achei que eu ia só comer doce, comer pipoca. Ficar no caixa lá. Que era tudo mar de rosas. Uhum. E assim, e ali começou a nossa história.
Ali começou o pit stop e ali começou o peso do nome pit stop. E o nome pit stop foi uma tia minha que escolheu. Ela trabalha comigo até hoje. Irmã de sua mãe? Irmã da minha mãe. Sim. Foi ela que escolheu, ela sentou e escolheu o nome e a gente aprovou e ficou até hoje. Eu não troquei o nome, ficou até hoje e eu gosto muito, inclusive. Então, assim, é uma história muito interessante do nosso começo. Em relação ao pit stop e o poder que ele tem, não só na sua vida, mas também, principalmente, até na vida da sua mãe, é interessante ver tudo isso que você... saber de tudo isso que você relatou em relação ao início dele, quando você tinha 10 anos, sua mãe falou que abriu um comércio, e hoje estamos em pleno 2025 e todo mundo que mora em Governador Valadares, mas principalmente quem faz parte e mora na região do bairro Vila Isa, sabe do poder que esse restaurante tem para as pessoas que moram nessa localidade, não só para quem mora no Vila Isa, mas como você mesma disse antes da gente poder começar nosso bate-papo, do poder que esse restaurante tem na vida de outras pessoas que moram com uma distância até grande em relação ao restaurante no Vila Isa, mas que fazem questão de poder saborear as comidas que vocês vendem lá. Onde eu quero chegar? Qual que é o maior desafio de empreender hoje, principalmente nesse ramo tão importante na vida de qualquer ser humano, que é o ramo de alimentação? Não é fácil. Não é fácil. Quando a minha mãe começou, era bar. E aí foi passado os anos, os clientes começaram, você não vende uma feijoada, você não vende um tropeiro, e assim começou. Sim. E aos poucos ela foi começando, e a gente acha que é fácil, mas não é fácil empreender, é muito difícil, requer dedicação, e assim, vai existir várias barreiras que vai falar assim, nossa, hoje eu vou desistir. Você fala assim, hoje eu vou desistir. Você precisa ser forte o suficiente para não desistir, para seguir em frente, porque todo dia você vai enfrentar um problema. Todo dia você vai matar um leão. E você tem que estar ali, firme e forte, para não desistir. Vai existir vários desafios. E assim foi. E aos poucos, a minha mãe foi começando. A minha avó também trabalhava na época, porque a minha avó também era dona de restaurante. Sim. Então, assim, a família... Tá no sangue, gente. É a família inteira. Sim. A família inteira, todo mundo sabe mexer no ramo de alimentação. Todo mundo. Então, a minha avó teve restaurante há muitos anos atrás no Vila Isa. O pessoal mais antigo do Vila Isa vai lembrar dela, porque o meu avô trabalhava no DR e tinha um restaurante junto com a minha avó. Sim. E aí, depois que meu avô faleceu, ela fechou. Então, assim, tudo que a gente sabe, a gente aprendeu com ela. Eu tenho que agradecer muito a minha avó. Porque tudo que eu sei, tudo que minha mãe sabe, tudo que minha tia que trabalha comigo, que escolheu o nome do restaurante, sim, a gente aprendeu com ela. Então, assim, a nossa profissão foi ela que ensinou. Foi ela que ensinou. Ela que deu esse dom pra gente. Se tem um tópico de extrema importância na vida de qualquer empresário, proprietário de algum estabelecimento, de algum empreendimento, é a questão da fidelização do cliente. Porque sem cliente, nenhuma empresa sobrevive. Não sobrevive. Independentemente do ramo em que ela faça parte. No ramo de restaurante, esse tópico ele é ainda mais fundamental porque você está trabalhando ali com o gosto, com o sabor, com aquilo que uma outra pessoa vai sentir através da comida que ali é produzida. Como foi pelo fato... E faço essa pergunta pelo fato de que se tratar de um restaurante que já tem uma imagem consolidada na cabeça de milhares de pessoas, não só no Vila Isa, mas em toda Valadares. Mas como é que é esse processo de fidelização do cliente? É complicado. Fidelizar o cliente é complicado, porque o cliente, ele quer qualidade, ele quer preço. Então, assim... é bem complicado. A gente, todos os dias, se enfrenta um desafio. Sim. Mas, graças a Deus, gente, eu não sei como, mas graças a Deus, eu consigo fidelizar os meus clientes. Eu acredito que todos são satisfeitos comigo, até porque eles não são só clientes, eles são amigos. A maioria são amigos, são pessoas que gostam muito de mim, gostam muito da minha mãe, gostam demais da comida, graças a Deus. Eu só tenho elogios, até porque quem faz a comida, desde quando a gente começou, sou eu, a minha mãe e a minha tia. E às vezes a minha avó, hoje ela já está mais de idade, sim, então ela vai pouco.
às vezes ela vai. Então, assim, eu postei lá. Gente, hoje a minha avó tá aqui fazendo uma feijoada. O pessoal enlouquece. A minha avó tá aqui. Aí eu vou lá, ela adora aparecer na internet. Eu vou lá, faço os vídeos dela e tal. Então, assim, as pessoas gostam de ver isso. Gosta de saber que vai chegar no restaurante Pit Stop e a qualidade da comida vai ser a mesma todos os dias. Porque todos os dias a gente preza pela qualidade. Todos os dias. Então, assim, se você for almoçar lá hoje, daqui 30 dias você voltar, a comida é a mesma. A comida é a mesma, porque a gente preza a qualidade. E quem faz somos nós. É eu, minha mãe, minha tia. Eu tenho toda a equipe que ajuda. Mas a gente sempre está presente. Então, assim, você chegou lá, você pode ter certeza que se eu não estou, a minha mãe tá, a minha tia tá. Então, assim, a comida você tem que ir lá experimentar. Com certeza. Você tem que ir lá experimentar. Com certeza. Porque é muito boa. É uma comida caseira, é uma comida, assim, que você vai comer e vai falar assim, nossa, Joyce, é uma comida muito boa. Eu não estou aqui me gavando, mas é muito boa. Com certeza. Se você tá falando, eu vou acreditar, mas eu vou provar. Mas eu tenho certeza que isso que você tá falando é a mais pura verdade. Se tem um outro tópico muito relevante na vida de qualquer empresário, é a questão das finanças. A questão da vida financeira de uma empresa. Só que você tem algo na sua história que eu acho, e me corrija se eu estiver errado, que só te ajudou a você ter uma boa noção financeira nos tempos atuais, que é o quê? Desde muito nova você já estava inserida no empreendimento, dentro do restaurante, vendo ali sua mãe fazendo as contas, conversando com você sobre o que dava para comprar, o que não era o que não era o ideal de comprar no momento, mas e sim futuramente, enfim. E hoje em dia, uma empresa sem uma saúde financeira, perdão pela redundância, saudável, ela não sobrevive. Não. Como é que é a Joyce Ferreira lidando com dinheiro, pensando na vida do restaurante? Como é a Joyce? Olha, eu vou te falar que é bem complicado. Assim, quando eu tive que assumir essa responsabilidade de pegar tudo ali e falar assim, olha aqui, Joyce, é você que vai resolver. Na verdade, isso aconteceu de uma forma natural. Dos meus 17 anos, como eu sempre trabalhei desde nova, eu trabalhava, mas eu não mexia na parte do financeiro. Sim. Até então, vou até falar aqui para minha mãe não esquecer disso, eu trabalhava, gente, eu não tinha salário, tá? Eu trabalhava, eu não tinha salário. Eu tinha obrigação de trabalhar, ela me dava de tudo. Sim. Mas quando você é adolescente e você trabalha e não vê o dinheiro, você fica muito triste. Sim. Mas ela me dava de tudo, eu não posso reclamar que eu sempre tive tudo. Legal. Então, a partir dos 17 anos, eu vou dizer aí mais ou menos, eu comecei a tomar conta de tudo. Então, tudo foi na minha responsabilidade, foi de uma forma natural. E aí a empresa foi aberta no meu nome, 2016, se eu não me engano. 2006, alguma coisa assim. E aí, a empresa abriu no meu nome, então, assim, eu tive aquele compromisso de lidar com o contador, de lidar com as contas. Então, foi tudo muito novo para mim. Assim, eu não sabia nem por onde começar. Muito nova e com a carga de responsabilidade muito grande. Exato. Mas eu sou grata à minha mãe, à minha avó, por ter me dado essa oportunidade, porque nem todo mundo teve essa oportunidade de assim... de ir para o mundo e se virar. Porque eu tive que ir para o mundo e me virar e ter aquela responsabilidade. A Joyce, ela tem aquele compromisso. Então, assim, todos os dias, lidar com isso é muito gratificante para mim. É complicado? É muita responsabilidade? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de sentar ali, eu gosto de aprender, eu gosto de saber que está dando tudo certo e que eu estou dando conta. Que legal. Qual que é o grande sonho que você já realizou com o restaurante Pit Stop? Qual o meu grande sonho? Foi fazer a reforma. Já com você à frente? Já comigo na frente. Porque, assim, a minha mãe antes era sozinha, sim, ela não conseguia dar conta de tudo. Sim. Então, depois que eu tomei posse de certas coisas, e aí eu comecei a ver as coisas de outra forma, eu comecei a pensar no crescimento, e depois da pandemia, as coisas melhoraram muito, por incrível que pareça. Aquele tempo da pandemia que a gente trabalhou de porta fechada, eu não atendia delivery, eu comecei a atender delivery em 2019. Então, assim, a mente era muito fechada, e a minha mente abriu.
aí da pandemia, só poderia trabalhar com entrega, e aí eu comecei a fazer entrega, e aí eu comecei a ficar conhecida, pessoas que moram na ilha, que moram no Que São legal, Pedro, cara. eu atendo vários bairros em Valadares. Então, assim, a empresa foi crescendo ali aos poucos, sabe? Que legal, que legal. Bom saber disso. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar à frente do restaurante Pit Stop? Que eu almejo crescer. Eu tenho um sonho de crescer o restaurante. Eu já tenho um espaço muito bacana, Sim. mas eu almejo crescer ele muito. Eu quero, sim, um restaurante bem grande. E não vai demorar, não, tá? Uau, Não vai 2025, demorar, não. Não vai olha, demorar, não. novidade. Esse sonho meu não tá muito longe, não, porque eu venho batalhando faz muito tempo. Sim. Então, 2025 tem novidade. Tem, se Deus quiser. Uau, amém, se Deus quiser. Sobre a sua vida com o restaurante, e eu te perguntei anteriormente sobre o poder desse nome, né, o restaurante Pit Stop na sua vida. Só que eu te perguntei sobre o poder. E agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Qual que é o significado do restaurante Pit Stop para a história de vida da Joyce Ferreira? O significado do Pit Stop na minha vida, para Joyce, ele é tudo. Pit Stop é tudo na minha vida. Porque eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não sei fazer outra coisa, a não ser aquilo dali, que eu aprendi ali. O Pit Stop me ensinou muito. Eu aprendo todos os dias ali. Ali, para mim, foi uma escola de vida. Foi uma escola. E assim, é uma escola, é uma superação, é uma coisa que você acha que você não vai conseguir chegar lá, que você não vai conseguir dar conta, e Deus te capacita para estar ali. Deus te fala assim, não, Joyce, aqui é o seu lugar. Porque quando eu formei, eu queria me encontrar em algum lugar. Porque se você fez uma faculdade, você quer seguir aquilo dali. Igual os clientes me perguntam, mas você não advoga? Não. Gente, eu vivo por Pit Stop. Aquilo dali é a minha vida, é o que eu gosto de fazer, é o que a minha família me ensinou a fazer. Então, o Pit Stop para mim é tudo. A nossa vida se parece como um livro, né, de páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, se a gente parar para pensar, todo livro que se preze tem páginas, tem a capa, tem o título, tem a conclusão, tem a introdução e tem uma outra coisinha que começa com a letra C que todo livro tem e você vai me responder agora. Já falei capa e conclusão. Capa e conclusão. Tem uma outra coisa que começa com a letra C que todo livro tem, além de capa e conclusão. Um capítulo. Acertou. Poucas pessoas lembram e acertam. Parabéns. Os capítulos fazem parte da nossa vida. E todos nós temos capítulos, maravilhosos, regados a muita felicidade. Mas, ao mesmo tempo, todos nós também temos capítulos tristes. Algumas derrotas que marcam a nossa história. Só que, olha que doideira. Principalmente você. Você tem um livro da sua vida. Tudo bem que ele se confunde. Mas, se a gente puder colocar... A gente pode colocar que você tem um livro da sua vida profissional e o livro da sua vida pessoal. É claro que o livro a sua história profissional ela está altamente ligada com a sua história pessoal, de Joyce Ferreira. E olha que na nossa vida profissional, os capítulos eles podem ser inúmeros, em várias formas. O dia que você concluiu a reforma do restaurante, por exemplo, foi um capítulo muito importante. Sim. Quando você bate a meta de um mês ou até mesmo de um ano, é um dia ali muito importante para a sua história de vida como empresária. Só que, ao mesmo tempo, os capítulos da nossa vida pessoal, enquanto CPF, podemos dizer assim, eles são ainda mais importantes pelo fato de, normalmente, ser em formato de pessoas únicas, marcantes e especiais. No livro da vida da Joyce Ferreira, qual é o significado, qual que é a importância do capítulo chamado Dona Giovana no livro da vida da Joyce Ferreira? Nossa, Dona Giovana. Essa mulher, nossa, é até difícil.
Ai, gente, ser canceriana é triste. Não. Porque falar da minha mãe, pra mim, a minha mãe é uma mulher incrível. É uma mulher que eu, assim, eu não tenho nem palavras pra falar sobre a minha mãe. Eu não tenho nem palavras. A minha mãe, ela é uma mulher muito forte. Muito forte. E se eu tô aqui hoje, sentada aqui, conversando com você, e se eu sou a Joyce que eu sou hoje, eu devo tudo a ela. Tudo a ela. Ela é uma mulher muito forte. Ela é uma mulher foda. Ela é uma mulher guerreira. Eu não tenho palavras para falar da minha mãe. Não tenho. E tudo que eu sou, eu devo a ela. Tudo, 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 tudo. Eu devo a ela. Ainda na questão de lembranças, memórias, qual que é a grande lembrança que você tem de algum momento vivido com a sua mãe? É claro que foram milhares e serão milhares pelo resto da vida. Mas tem aquele tipo de dia, conversa, bronca, conselho ou uma viagem que talvez ela não vai lembrar vendo você falando, ouvindo você falando. Mas você jamais vai esquecer desse momento, desse dia. O dia que eu entrei na faculdade. Foi 11 de fevereiro de 2015. Eu não vou esquecer nunca. Nesse dia, gente, a minha mãe a gente não tinha condição para pagar nem a primeira mensalidade da faculdade. Foi quando ela falou comigo assim, você vai estudar. Se hoje você trabalha meio período, você vai trabalhar o dia inteiro. Meio período que eu falo, saí da escola às 11h30, trabalhava de 11h30 até 5h30 da tarde. Sim. E aí ela falou assim, Joyce, a partir de hoje, você vai começar a trabalhar durante o dia e estudar à noite, porque eu não tenho condição para te bancar numa faculdade. Então, você precisa trabalhar durante o dia e à noite você vai estudar. E naquele dia, 11 de fevereiro de 2015, foi o meu primeiro dia de aula. E a gente começou a vida ali, parece que a nossa vida, a minha e a dela, começou naquele dia. Sim. E naquele dia, Deus falou assim, vocês vão precisar ser fortes. Vocês duas vão ter que ser duas mulheres fortes. E aí eu tenho meu pai, que eu amo demais, mas ele não tinha condição financeira para me ajudar. Então, assim, era só eu e ela. Só eu e ela e Deus. Então, assim, a gente teve que ser muito forte para conseguir chegar onde a gente chegou. E teve vezes que eu desacreditava que eu iria conseguir, mas a minha mãe nunca. Ela nunca desacreditou. Ela tem uma fé muito grande. Ela é uma mulher de uma fé muito grande. E ela falou assim, vai dar certo. E eu achava que não ia dar certo. Igual eu falei lá no início. As coisas para mim, ela só dava certo no último segundo. E eu falava assim, meu Deus, mas por que eu preciso sofrer tanto para eu conseguir chegar onde eu quero? Mas Deus tem um propósito na vida da gente. Que a gente precisa ser forte. Quando você pensa que você vai desistir, que você não vai conseguir, Deus te mostra que você vai conseguir. E minha mãe sempre esteve ali, sabe? Orando e acreditando que eu seria capaz, que nós duas juntos seria capaz de realizar nossos sonhos. E hoje eu estou aqui sentada nesse podcast, conversando com você, e eu acredito que ela está lá agora, nesse momento, trabalhando, sendo aquela mulher guerreira. Sim. Que faz de tudo por mim. Ela faz de tudo por mim. Ela faz de tudo para me ver feliz. Ela é uma mulher que eu não tenho nem explicação. Tomara que eu seja uma mãe igual a ela. Porque ela é uma mãe que eu e meu irmão não podemos reclamar. Ela dá a vida por mim e por ele. Tem um outro capítulo na sua vida muito imponente e importante, que atende pelo nome de Senhor Paulino. Nossa. Qual que é o peso desse nome na sua vida? Aí você foi fundo. Você quer me fazer chorar? Não é essa a proposta. Nossa, gente, que canceriana, assim, eu não queria chorar, mas eu não consigo falar dessas pessoas que são muito importantes na minha vida. Sim. Sem derramar uma lágrima. Meu avô, o senhor Paulino, você deve ter percebido. Ele é tudo na minha vida. Tudo. É um exemplo de ser humano que eu tenho na minha vida. Eu me espelho muito, sabe? Em chegar lá na roça, eu faço questão de ir lá, de estar presente, de dar um abraço nele, de chegar lá e falar assim, benção, avô, como é que o senhor tá? E ele falar comigo assim,
Ontem eu cheguei lá, ele falou assim, tem uns 15 dias que você não vem aqui. E ele vai fazer 98 anos. Ele não esquece. Ele não esquece. Ele não esquece. Ele manda áudio, fala com meu pai para poder falar. Cadê a Joyce? Ela sumiu. Aí eu chego, eu vou, mas eu tô trabalhando. Ele, não, mas vem me ver. Ele sabe que a minha vida é corrida, que a minha vida é de muito trabalho, mas assim, ele quer que eu esteja ali sempre presente. E todo final de semana que eu tenho uma oportunidade, eu saio de Valadares, vou para Alpercata, nem que seja para eu dar um abraço nele, porque ele é muito importante para mim. Quando eu era criança, eu lembro de todas as vezes que ele vendia verdura no São Raimundo. Quem estiver me assistindo que for da Renaldeza do Vila Isa, que são pessoas mais antigas, quando eu posto foto com ele, fala, nossa, mas é o seu Paulino? Ele era aposentado, vendia verdura na rua, e aí quando dava na sexta-feira, ele ia na casa da minha avó me buscar, me levava para a roça, e a gente pegava um ônibus, pegava uma charrete para poder chegar na roça. E para mim aquilo era felicidade estar com meu avô. Então, assim, hoje que eu sou adulta, né, uma mulher, eu saio da minha casa, eu pego o meu carro e eu chego lá para ver o meu avô e ele tá lá me esperando. Quando eu chego lá, ele tá lá me esperando. Então, assim, é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu admiro demais o meu avô. Ele é muito importante na minha vida. É igual eu falo, desde os meus 15 anos, ele fala comigo assim, ele gosta muito de falar, de pegar um microfone e falar. Tinha que estar aqui, então. Ele tinha que estar aqui, ele tinha que estar... Se você fizer um podcast com ele, você não tem noção. Ele tem história para te contar e ele não esquece nada. Quando eu tinha 15 anos, ele falou assim, seu avô tá muito velho. Ele vai morrer, não demora. Pronto. Aquilo eu comecei a chorar na festa. Logo depois, os anos se passaram e eu formei na faculdade. Ele chegou na igreja aqui do centro... Catedral. Isso. Ele chegou na igreja e bem humilde, sabe? Com a mãozinha assim e me abraçou e falou assim, eu queria te pedir desculpa. Falei, mas por que, vô? Eu quero te pedir desculpa daquele dia que eu te fiz chorar. Quando você estava fazendo 15 anos, eu falei com você que eu estava morrendo e eu te fiz chorar. E hoje eu estou aqui te vendo formar. E ele estava com R$200 na mão, assim, segurando para me dar de presente. Uau. Nossa, aquilo para mim foi uma emoção muito grande, porque a simplicidade que ele tem, sabe? A humildade é uma coisa que não tem preço. Porque a pessoa pode ter o dinheiro que for no mundo. Exato. Se ela não tiver simplicidade e humildade, ela não chega em lugar nenhum. E a minha família tem isso. E eu me espelho muito nele, sabe? Porque eu acho que o meu crescimento todos os dias vem deles. Porque eu aprendo todos os dias com eles. Com meu avô, que era comerciante, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. Todo mundo da minha família sobrevive do comércio, das vendas. Meu avô fazia as coisas na roça para vender na cidade. O meu pai faz a mesma coisa, entendeu? Então, assim, eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi com a minha família. E com a vida, né? A vida te ensina tudo, todos os dias. A nossa vida, além de capítulos, ela tem páginas positivas e negativas. E também capítulos positivos ou negativos. Qual foi a página mais triste da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? A página mais triste da minha vida em relação à família? Tudo que você quiser falar em relação ao que você quiser expor. No ano de 2024, eu perdi minha tia de câncer, que é a irmã da minha mãe. Então, assim, foi muito difícil. E eu perdi a minha avó, que é a esposa do meu avô, e foi uma barra muito grande, e a minha bisavó. Então, assim, para mim, a pior parte da vida foi perder as pessoas que eu amo. Sim. Porque desde criança eu sempre adorei estar na presença dos meus avós, de estar ali na presença de pessoas mais velhas. Porque às vezes as crianças não ligam tanto. E eu, Joyce, tenho uma ligação muito grande com a minha família. Então, assim, eles são pessoas que eu nunca vou esquecer o que eu passei com eles, sabe? E foi uma perca muito grande. Eu perdi minha bisavó com 95 anos. Estava idosa, doeu. Eu perdi a minha avó Conceição, que é a esposa do meu avô Paulino, com 96. Doeu. Mas perder minha tia com 40 anos. Gente,
foi, assim, uma coisa que pegou toda a minha família de surpresa. E nesse meio tempo, eu passei uma decepção muito grande na minha família também. Por uma pessoa que eu confiava, uma pessoa próxima a mim. E eu me considero uma pessoa assim, me considerava, vou dizer assim, muito inocente. Eu confio em todo mundo. Eu acho que todo mundo gosta de mim. Eu acho que eu devo tratar todo mundo muito Sim. bem. E eu espero não mudar em relação a isso, mesmo que as pessoas tenham me magoado, sabe? Então, assim, 2024 foi uma pancada. Eu vou dizer para você que foi uma pancada. E isso faz a gente ser mais forte. Claro. Faz a gente ser mais forte. E eu pensei em desistir quando essa pessoa fez isso comigo. Eu pensei em desistir, eu falei assim, não, eu não mereço isso, eu não aguento isso. Eu pensei em desistir do pit stop com isso. E aí eu tive um professor na faculdade, professor e advogado, que falou, não, vai dar certo, não, Joyce, não, vai dar certo. Porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo, que aquela pessoa que eu confiava tinha feito aquilo comigo. E nesse meio tempo, a minha mãe estava deitada no chão de hospital lá em Belo Horizonte e eu tomei conta do restaurante praticamente 3 meses sozinha. E a minha mãe passando uma barra com a minha tia, porque os filhos dela são menores de idade, nenhum deles poderia estar no hospital, e a minha avó, Doca, não poderia ir porque ela é idosa. Sim. E a minha tia, que também trabalha comigo no restaurante, não podia ir, porque eu sozinha não dou conta. Sim. Eu preciso ter alguém. Se tiver eu e minha mãe, a gente consegue seguir em frente. Se tiver eu e minha tia, sim. Mas se eu tivessem as duas, eu não consigo tocar o restaurante, porque é a gente que faz toda a comida. Claro. Então, assim, 2024, em relação a isso aí, foi muito difícil. Muito difícil. Foi um ano muito difícil. E se Deus quiser, 2025 vai ser um ano de superação. Que eu consiga superar. Não vou conseguir superar as percas que eu tive, que são pessoas que eu vou levar para o resto da minha vida e que me dói muito. Eu não sabia que perder pessoas tão próximas doía tanto. Dói todos os dias. Com certeza. Dói todos os dias. Ela deixou 4 filhos. 2 a minha avó cria. Um já está na América. E a minha filhada, que o dia que ela nasceu, a Juliana falou comigo, Joyce, você cuida da Rafaela para mim? E eu tinha 17 anos, a Rafaela tem 10. E ontem na igreja, eu fui na igreja e o padre falou assim, que padrinho é como se fosse pai e mãe. E eu falei, nossa, que barra. Responsabilidade. Uma né? responsabilidade. E aí tá lá, a Rafaela com 10 anos, uma princesa, sem a mãe, mas ela sabe que a madrinha dela tá aqui e que o que eu puder fazer por ela, o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Com certeza. E fará. Não tenho dúvidas sobre isso. Parabéns pela sua história e por toda Obrigada. a superação que você demonstra ser, né? O significado de superação. E isso é muito bonito ver tantas pessoas com histórias marcantes e edificantes como é a sua. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Vida. Vida. Deus. Deus. Tudo. Amor. Amor. Nossa. Nossa. Amor. Compreensão. Pit Stop. É tudo. Vila Isa. É tudo. Univale. Univale. Foi importante. Direito. Gratificante. Giovana. É tudo. Senhor Paulino. Tudo. Joyce Ferreira. A Joyce tem que ser forte. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de eternizar a sua história de vida, como acabei de eternizar. Parabéns por todo o seu legado e enredo maravilhoso que é regado, né, a muita superação, batalhas, desafios, mas principalmente também
regado a muitas vitórias e você é merecedora de tudo que você já conquistou e com certeza conquistará ao longo dos seus passos aqui na Terra. Parabéns mesmo. Obrigado pela confiança. Muito obrigada Sucesso, a você pelo convite. E as portas estão abertas para você poder Muito voltar obrigada. mais vezes. E agora eu vou esperar você me mandar um Marmitex do Pitstop. Ah, agora você vai esperar o Brincadeira. Marmitex, vai esperar. Não. Oh, com certeza. Depois da propaganda que eu fiz aqui, né? É verdade, Né? eu nem pensei nisso. Obrigado mais uma vez. Obrigada, eu. Joyce, tamo junto. O Resenha Cast de hoje, pra lá de especial, com essa história pra lá de essencial para que você fique sabendo e conhecendo, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais. Até.